Sinalização viária. A placa A7B, que é essa placa aqui, atenta ao condutor para a existência à frente de quê? Primeiro vamos nos atentar a um detalhe. A é porque é de advertência. Se fosse de regulamentação seria R, não é? Então nós temos placa de regulamentação e placa de advertência. A placa de advertência sempre são indicadas, elas começam, o código delas começa com a letra A. 7, porque elas são numeradas numa sequência. Existe A1, A2, A3, A4, essa aqui é A7. E quando vem essa letrinha minúscula aqui no final, significa que ela é para a direita ou para a esquerda. Se for B, é para a direita. Se for A, é para a esquerda. Então, no caso do Bzinho aqui, é para a direita. Beleza? Sabendo disso, eu posso procurar aqui entre as alternativas qual delas fala alguma coisa de direita. Bora ver? Ó, essa aqui fala de direita, essa aqui fala de direita, essa aqui fala de direita. A letra A não. Então já vou eliminar a letra A porque ela não está falando nada de direita. Se tem esse Bzinho aqui, não é à toa. É porque esse Bzinho está indicando alguma coisa para a direita. Beleza? É claro que muitos de vocês já eliminariam essa bifurcação em T, porque isso aqui não é um T, né, gente? Um T é assim. E não é isso que está aqui, né? Claro, mas o macete pode te valer em outras questões, então anote isso aí. Seria permitido virar à direita? Olha, esse lance de permitir ou proibir é função de placa de regulamentação, aquelas que têm o formato circular. Tá? E o código dela vai começar com R e não com A, porque é de regulamentação. Então aqui está fora. Isso aqui não é placa de regulamentação. Isso aqui é placa de advertência. Via lateral à direita? Opa, pode ser. Via lateral à direita. Eu tenho aqui uma via principal subindo e tenho à direita uma via lateral que vai integrar no fluxo principal aqui, que é para justamente eu ficar atento. Pode ser que a qualquer momento saia um veículo aqui da direita entrando na minha frente. 90% de chance dessa é a resposta, hein? Vamos analisar a última só para ficar seguros aí? Entroncamento à direita. Olha, aqui até tem uma via à direita. Só que o entroncamento, veja bem, nós temos a via principal subindo e o entroncamento ele funciona como um galho de uma árvore, né? Por isso que chama entroncamento, que é de tronco de árvore. Então é um galho, e galho de árvore cresce para cima, né, gente? Existe alguma árvore que cresce para baixo? Se existir, é exceção, né? Todas que eu conheço, o tronco cresce para cima. Então, se fosse nesse formato aqui, seria entroncamento. Mas não é, né, gente? Isso aqui não está, ó. Isso aqui está para o lado. Não é para cima, igual um galho de árvore. Então, aqui está fora, ficamos mesmo com a letra C. Vai aprendendo os macetes aí, hein? Mais um de primeiros socorros. Qual é a prioridade ao socorrer uma vítima de sinistro de trânsito? Sinistro é a forma chique de chamar os acidentes agora, né? Já acostumaram com isso. Prioridade, gente, é aquilo que a gente tem que observar primeiro, ou fazer primeiro. Prioridade, vem de primeiro. Sinalizar o local e chamar o resgate. Isso é prioridade? Eu penso que sim, é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, né? Se não a primeira, sinalizar o local e chamar o resgate. Vamos ver, vamos botar essa aqui como certa. Constatar e imobilizar possíveis fraturas. Olha, entre verificar se a vítima tem uma fratura, um osso quebrado, e imobilizar aquele osso quebrado, e sinalizar o local e chamar o resgate, qual das duas você acha que tem que fazer primeiro? É a de cima, não é? A letra A. E aqui está falando de prioridade é o que vem primeiro, então já eliminei. Entre A e B eu fiquei com a A. Vamos ver a C. Verificar o estado de choque e controlá-lo, caso haja. Estado de choque é uma das situações que a gente precisa agir em caso de primeiros socorros. Não vou entrar no detalhe aqui, porque não é o cerne da questão. Mas entre verificar o estado de choque e controlá-lo e sinalizar o local e chamar o resgate, qual que vocês fazem primeiro? Letra A de novo, né? Então, letra C está eliminada. Transportar a vítima para o hospital mais próximo. Isso nem é procedimento adequado, né? A gente não deve trazer, remover vítima do local do acidente. Então, isso aqui está fora também. Sobrou para a gente, letra A, sinalizar o local e chamar o resgate é sempre as primeiras ações a serem realizadas em caso de prestação de socorro e sinistro de trânsito. Anota isso aí. Questão sobre processo de habilitação. A formação do condutor compreende a realização, então quer dizer que o condutor, quando ele está se formando, passando pela autoescola, pelo Detran, o processo dele compreende o quê? Realizar o quê? Exame teórico, ok. Exame de prática de direção veicular? Ok. Bom, então isso aqui serve como resposta.
Vamos ver as demais alternativas. Compreende, então, a realização de exame de aptidão física e mental? Sim, lá na clínica do Detran, a primeira coisa que você faz no seu processo de habilitação é esse exame de aptidão física e mental. Tem eles lá, tá? Ok. Professor, isso aí não é o psicotécnico? Tem o psicotécnico também, que na verdade chama avaliação psicológica, que é que está na letra C aqui, ó. Avaliação psicológica. Lá na clínica do Detran você faz esses 3 exames, ó, avaliação de aptidão física, mental e psicológica. Então, essas aqui, ó, valem como resposta, essa aqui vale como resposta. Como você não pode marcar mais de uma alternativa, dá uma olhada na D, ó. Todas acima estão corretas. Essa é a resposta. Anota aí esse macete. 80% das vezes que tiver esse todas aqui em qualquer uma das alternativas, pode marcar ela que vai ser a resposta. 80% das vezes, tá? Ou seja, de cada 10 vezes que você utilizar esse macete, em 8 vai dar certo. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Sinalização viária. A placa TIT04 indica o quê? Indica mesmo, porque ela é uma placa do grupo indicação. Dentro do grupo indicação, a gente tem alguns subgrupos. Tem as placas indicativas de locais sentidos de distância, tem aquelas que indicam serviços auxiliares, são as de cor azul, tem as educativas, né, com mensagens ali para os motoristas e pedestres, tem as de atrativos turísticos, essas aqui, essa aqui é de atrativo turístico, essa da cor marrom aqui. Ó. O que essa placa aqui quer dizer, hein? Eu estou vendo aqui tipo um vaso de barro, a pessoa com as mãos em volta ali, o que é isso? Seria zoológico? Nada a ver, né? Não tem nada a ver, isso que já elimina. Área de descanso? Não parece uma cama ou uma rede? Também não. Gruta? Até existe a placa de gruta, mas não é essa aqui não. A gruta é tipo um buraco ali no barranco, né? Um túnel. Isso aqui é artesanato, gente. Plaquinha fácil. Essas placas de atrativos turísticos, normalmente, elas são muito intuitivas. É fácil saber qual é o significado delas. Só quando o Detran resolve complicar e bota algumas assim parecidas, similares, né? Mas aqui ele ajudou, ele colocou zoológico. Não tem nada a ver com zoológico. Área de descanso, não tem nada a ver com área de descanso. Aí fica fácil. Letra A. Mais uma de sinalização viária. A placa A1B, essa bonitinha aqui, ó, adverte ao condutor do veículo que à frente vai se deparar com a entrada à direita. Entrada à direita, deverá virar à direita. Tá vendo esse deverá? Vamos eliminando aqui, ó. Esse deverá, ele exprime, ele nos passa o sentido de obrigação, de dever, obrigação. E essas placas amarelinhas não obrigam nada. Quem obriga ou proíbe são as placas de regulamentação, aquelas no formato circular, assim, ó, tem a borda vermelha. Então esse deverá aqui não cabe para a placa de advertência, não. Diz na letra C que haverá uma curva à direita. Tudo indica que sim, né? Ó, seta apontando para a direita. E a letra D diz que você vai se deparar com a curva acentuada à direita. Opa, fiquei bem entre essas duas, hein? Vai ter uma curva à direita? Sim. Mas a letra B fala que é uma curva acentuada. O que é uma curva acentuada? É uma curva fechada. Uma curva de pequeno raio. Presta atenção nessas palavras que eu estou usando aqui, porque o Detran costuma trocar. Tá? Em vez de colocar acentuada, ele fala curva de pequeno raio. Sacou? Pequeno raio. Se fosse uma curva aberta, seria uma curva de grande raio. E aí, entre C e D, qual que você ficaria? É uma curva fechada. Veja a curvinha que ela é bem fechada. Ó. Tem uma placa bem parecida com essa, onde a curva ela é mais aberta, assim, ó. Ela não tem esse cotovelinho aqui, ó. Então, quando ela é mais aberta, aí seria uma curva direita. Mas nesse caso aqui é uma curva acentuada, fechada, de pequeno raio, D de dado a resposta. Direção defensiva. O condutor que dirige de forma agressiva não observa a sinalização, e esse não observa aqui é no sentido de não respeita, tá? É a desobservância, é o não observar, é o não obedecer a sinalização, excede o limite de velocidade, não respeita as regras de preferência, olha só, hein? Além de várias infrações, obviamente, ele adota uma conduta relacionada a quê? Imprudência, negligência, imperícia ou todas as alternativas? Vocês devem lembrar de ter estudado sobre imprudência, negligência e imperícia.
também devem ficar confusos em relação a esses três termos, não é? Então é justamente sobre isso que eu vou explicar agora para você não errar mais esse tipo de questão em prova. A imprudência, ela está relacionada a atos do condutor. A negligência está relacionada a ignorar situações ou circunstâncias, vamos colocar, ignorar circunstâncias ou condições, a melhor palavra é condições perigosas ou adversas, tá? Perigosas, isso. E a imperícia é a falta de domínio com o veículo, domínio ou falta de habilidade com o veículo. Sabendo disso, a gente vai analisar de novo a questão. O condutor dirige de forma agressiva. Isso é um ato que ele está praticando ou ele está ignorando uma condição perigosa? Não falou de condição perigosa nenhuma, só falou está dirigindo de forma agressiva, ele está praticando uma direção agressiva. Não obedece à sinalização, ó. De novo, os atos dele. Excede o limite de velocidade. O fato dele correr com o veículo ali, atos, não está relacionado a condições perigosas. Condições perigosas estava chovendo e ele ignorou isso. Ou tinha um nevoeiro e ele ignorou isso. Ou o veículo estava com os pneus carecas e ele ignorou isso. Está vendo? Ignorar quer dizer, está nem aí para as condições perigosas. Pneu careca, chuva, pista escorregadia, pista cheia de curvas perigosas, está vendo? Então, negligência está mais relacionada a ignorar condições perigosas, enquanto a imprudência está relacionada ao atos que o condutor pratica na direção que fazem com que a direção fique perigosa. Então, as características dadas aqui pela questão estão relacionadas à imprudência. E a imperícia é falta de domínio, falta de habilidade. Foi arrancar no morro, deixou o carro voltar, bateu no carro de trás, foi fazer uma baliza, subiu no meio-fio. Aí já é falta de domínio, falta de habilidade com o veículo. Essa aqui já não dá para confundir com as outras duas primeiras. Tem gente perguntando, professor, mas é aquele macetinho do todas, onde você fala que 80% das vezes que tem esse todas, a resposta é ele. Eu fui no macete e errei. Pois é, só que macete ajuda. Só que ele não é 100%, aqui é 80%. Vai ter aqueles 20% ali que o macete não vai ser aplicado. Por isso que eu digo, aprenda a matéria. O macete é só para quando você não sabe mesmo se de chutar, aí você chuta com o macete que a chance de acertar é maior. A resposta é a letra A. Essas condutas aqui estão relacionadas à imprudência do condutor. Direção defensiva. Qual a alternativa incorreta sobre como agir ao transportar passageiro em motocicleta? Conduzir em velocidade moderada? Moderada, ok, não é incorreta. Eu estou procurando a incorreta, já vou eliminar a letra A. Orientar previamente ao garupa quanto à inclinação nas curvas, previamente quer dizer, antes de sair com a motocicleta, oriente o garupa. Achei interessante aqui o Detran usar o termo garupa, porque garupa seria o passageiro aí no caso, quem está na garupa. Orientar esse passageiro que está na garupa quanto à inclinação nas curvas, porque o motociclista curva conforme para o lado que está a curva. Se o passageiro assustar e tombar o corpo para o outro lado, ele atrapalha aqui a condução da motocicleta. Então tem que orientar ele previamente. Isso é correto. Eu estou procurando a incorreta, então essa não serve como resposta. O garupa, mais uma vez, o passageiro, né, deve segurar nas alças da motocicleta ali, obviamente, para ter segurança, ou na cintura do condutor. Esse lance de segurar na cintura vai depender da circunstância, né? Mas serve, pode também não estar errado. Essa aqui serve como resposta, ou como resposta não, essa é uma postura correta. Então não serve como resposta porque aqui está pedindo a incorreta, já vou eliminar ela. A letra D, somente o passageiro pode erguer a viseira do capacete durante o deslocamento com a motocicleta. Para começar, tem uma casca de banana aqui. Casca de banana indica que tem 90% de chance dessa alternativa ser falsa, incorreta. Como eu estou procurando incorreta, eu já iria nela só pelo macete, não é? Agora veja bem. Tem muita gente que acha que o motociclista não pode usar, o piloto não pode usar a viseira levantada durante o deslocamento, porque entra um mosquito no olho dele ali e atrapalha a condução da motocicleta. Mas pensa que o passageiro pode levantar a viseira que não tem problema. Não pode. Aí se
Se isso é um exagero da legislação, não vem nem ao caso aqui, mas não pode. Tanto o condutor quanto o passageiro da motocicleta tem que estar com capacete, jugular fechada e bem afixada aqui, para o capacete não sair da cabeça, e viseira fechada. Só é permitido levantar a viseira, aí vale tanto para o condutor quanto para o passageiro, quando a motocicleta estiver imobilizada. Imobilizou para aguardar o semáforo abrir. Pode abrir a viseira, antes de sair com a motocicleta, abaixa de novo. Não pode, com a motocicleta em movimento, ficar com a viseira aberta ou levantar durante o trajeto. Então, nem o passageiro pode, isso aqui é incorreto. Letra D de dado. Mais um aí de direção defensiva. Você está numa via de trânsito rápido, com grande fluxo. Não falou se é de veículos, de pedestres, não disse, mas é grande fluxo. Vamos entender que trânsito rápido só pode ser veículos, né? Porque pedestres não transitam por via de trânsito rápido. A uma velocidade média de 60 km por hora. Mas o professor causou dúvida, porque a trânsito rápido é 80, eu estou a 60. Veja, velocidade média. A mínima, onde a máxima é 80, a trânsito rápido é 80, não é? A mínima é 40. Se eu estou a 60, eu estou na média, está tranquilo. E de repente o veículo da frente freia bruscamente. Nessa situação, você observa os retrovisores, sinaliza com o braço, indicando para quem vem atrás que você vai parar e reduz a velocidade com cuidado. Então vamos lá, observar os retrovisores. É uma boa ou não? Quando você vai frear repentinamente, observar os retrovisores é uma boa, para ver se ninguém vai colidir com a traseira do seu carro, né? Sinalizar com o braço é uma boa ou não? Sim. Reduzir a velocidade com cuidado? Também sim. Então essa letra A está tudo certinho. Vamos ver as demais. Muda imediatamente de faixa. Olha, o mudar de faixa talvez seja até uma manobra evasiva, para você poder não colidir com quem está na frente. Mas está vendo esse imediatamente? Isso aqui é um termo imediatista. Tudo que nos remete a agir repentinamente, imediatamente, isso nos leva a entender que a gente agiu sem pensar, repentinamente, no susto. Isso não é bom, não é legal. Em alguns casos até se aplica, mas em 90% das vezes não. Tá? Então eu diria que isso aqui, não. Sem se preocupar com o resto. Olha bem, sem me preocupar com o restante do trânsito, só preocupar em não colidir na traseira do da frente e os outros que se lasquem. Também não. Essa letra B de bola está totalmente errada. Buzina fortemente. Gente, para começar, buzinar não evita acidentes, tá? É muito comum a gente ver no trânsito quando alguém se sentiu lesado ali, que alguém deu uma freada brusca na frente ou parou repentinamente. Esse que está atrás se sente ofendido e emenda a mão na buzina, né? Mas isso aqui, além de não resolver o problema, é uma infração de trânsito, tá? Não pode. E aqui fala, desvia pela direita. O desviar, tudo bem, mas quem garante que tem que ser pela direita? Às vezes a alternativa que você tinha era desviar pela esquerda, então isso aqui também não fecha, não. Letra C, fora. Letra D, deixa colidir com o veículo da frente, ou seja, o que está na sua frente freou repentinamente, sem sinalizar, sem nada, deixa bater. E depois busca ele por testemunhos para provar que você estava certo. Tem muita gente irritada, estressada do trânsito, que acaba optando por essa alternativa que nada deixa bater. Ele fez a cagada, então ele que se vire. Só que não, né, gente? Isso aqui não é o que a direção defensiva recomenda. A letra A é a que melhor se aplica aqui, então essa é a resposta. Na tela aqui com você, mais uma questãozinha sobre direção defensiva. Presta atenção, eu sempre marco aqui, ao iniciar a correção da questão, qual é a matéria que aquela questão diz respeito. Por que eu digo isso? Isso é importante, você precisa de olhar isso na prova. Porque às vezes, aquela questão, se ela for da matéria de normas de circulação, a gente precisa de observar o que está na lei, na regra. Agora, se ela está na matéria de direção defensiva, muitas vezes a gente vai precisar de abrir mão da lei, da norma, quando a prioridade for a segurança, a preservação da vida. E a direção defensiva ela faz muito isso. Então, sempre que eu vou começar a correção de uma questão, eu marco aqui, isso aqui é sobre qual matéria. Você precisa de ficar ligado nisso também, lá na hora da prova. E lá eles especificam, tá? Direção defensiva, primeiro socorro, especificam o assunto daquela questão. Essa aqui é de direção defensiva. Com relação ao tempo de parada, e essa parada aqui não é aquela parada para embarque e desembarque de passageiros. Se fosse, estaria relacionada à parada voltada para a norma de circulação. Aqui não, aqui é a parada dentro do conceito de direção defensiva. Está vendo por que é importante
a gente observar qual é o tema dessa pergunta, viu? Tem a parada e o estacionamento lá da norma, mas aqui não está falando de parada da norma, está falando de outro tipo de parada, você já vai entender. Com relação ao tempo de parada, é correto afirmar que é o tempo que o veículo percorre desde que o perigo é visto até a reação do condutor. Ah, agora você já começou a lembrar que lá na aula você viu um lance assim, não viu? Como é que funciona isso? Vou tentar desenhar aqui embaixo. Ó. Nesse ponto aqui, ó, o motorista viu o perigo. Então, no momento que ele vê, ele demora alguns segundos para poder reagir. Até aqui, ó, foi o tempo que o veículo percorreu para ele reagir. O que é reagir? Tirar o pé do acelerador e pisar no freio. Pisou no freio nesse momento aqui. O veículo para imediatamente? Não, ele ainda percorre alguns metros até parar. Então, aqui vai ser a parada dele. E aí a gente precisa entender esses conceitos, porque na prova eles perguntam essa bagaceira. O tempo de reação é do momento que você vê até reagir. Então, ó, daqui até aqui, ó, esse tempo aqui, ó, é o tempo de reação. Então, veja aqui, é o tempo que o veículo percorre desde que o perigo é visto, ó, viu o perigo, até a reação. Do momento que eu vejo até reagir, ó, vi até reagir, chama-se tempo de reação. E a questão que está pedindo o tempo de parada e não o tempo de reação. Então, já eliminei a letra A. Bora para B. Ó. É o tempo que o condutor em estado normal gasta para reagir. De novo, reagir é tempo de reação. Viu? Reagiu. Isso aqui é tempo de reação. É o tempo dele viu o perigo, tirou o pé do acelerador, pisou no freio. Isso aqui não é tempo de parada. Já eliminei. É o tempo gasto desde que o condutor percebe, quer dizer, o momento que ele viu o perigo, até a parada total do veículo. Ó, do momento que ele viu até a parada total que está aqui, isso tudo aqui é o tempo de parada. Aí sim, isso aqui é o tempo de parada. É o que eu estou procurando. Essa é a resposta. Letra C. E aqui ainda tem uma última, ó, é o tempo gasto depois de acionado o freio. Onde é que a gente pisa no freio? No momento que eu reagi, não foi? Aqui eu pisando no freio, ó, aqui. Até a imobilização total do veículo. Daqui até aqui, chama-se tempo de frenagem. Frenagem. Viu? Então, do momento que viu até reagir, chama-se tempo de reação. Do momento que reagiu até a parada, chama-se tempo de frenagem. E quando eu somo tudo, do momento que viu até a parada, aí chama-se tempo total de parada, que é o que está na letra C. Ficou confuso? Assiste 2, 3 vezes essa questão, porque isso pergunta direto em prova. Hein? Direção defensiva. Exige menos habilidade do condutor dirigir utilizando-se da direção. Aí nós temos preventiva e corretiva. Dinâmica e alternativa inventaram para encher linguiça aqui. Nós já sabemos que a direção defensiva ela se divide em preventiva, que é onde o condutor prevê o risco e, consequentemente, age com antecedência. E esse aqui é onde ele não prevê. E age, ele agiu com correção. Qual das duas vocês acham que exige maior habilidade dele? Essa aqui exige mais habilidade. E essa aqui de cima exige menos habilidade, porque ele já estava prevendo, ele agiu com antecedência, com tranquilidade. Então, exige menos habilidade do condutor a direção preventiva. Por isso que a direção defensiva recomenda sempre que a gente procure utilizar, aplicar a preventiva, para não sermos surpreendidos e termos que agir de muita habilidade para poder corrigir uma situação não prevista. Letra C é a resposta.